Olá, pessoas. Sou o Hiro de novo. Conforme prometido, eu tinha recebido da ruion.com.br essa maravilha de Canvas 16 para fazer um teste, tá? Acabei de instalá-la no meu computador. Eu não vou mostrar minha carinha bonita, porque meu estúdio aqui está um caos, porque a gente está com livros e papéis acumulados, né, para mandar para o correio, fora uma pequena reforma. Então, vocês vão se contentar com as imagens apenas do produto, que é o que importa, tá? Bom, eu instalei ela aqui, né, sobre um braço hidráulico que eu tenho, né, porque eu preciso um pouquinho mais alto para as necessidades que eu tenho pessoais, né, mas ela vem com uma base muito boa, ela vem com uma base de apoio que vai de 20 a 80 graus, ou seja, é a primeira que eu vejo, né, que consegue deixar o aparelho quase paralelo, tá? Eu confesso que eu tinha muita curiosidade de ver uma Ruion, porque eu nunca tinha visto uma de perto, nunca tinha tocado em uma, né? Então foi uma grata surpresa, né? Tive a oportunidade de instalá-la e mexer com ela, né? Porque ela realmente superou minhas expectativas, né? Ela é uma das mais leves que eu já vi até hoje, né? E mesmo assim ela é muito robusta. Esses botões aqui do lado são as Express Keys, né? Que servem de função, né, macro do seu teclado, também serve como mouse, né? Ela tem uma resposta muito rápida, muito quase imediata. Ela só tem um cabo de conexão, né? Esse cabo é unificado, esse cabo aqui, ele liga automaticamente a força, a energia, ao vídeo, né, a placa de vídeo e também ao USB do computador, ou seja, ela é bem integrada. Uma coisa boa é que justamente isso, e ela é muito firme, né? Você vê que tentei tirar, não consegui. Ela é muito firme, né? Ela é um tipo C, né? Mas é muito firme, então você pode até arriscar colocar ela no colo, né? No meu caso aqui tem um monitor que gira, né? Eu acredito que ela tem uma mobilidade muito grande, né? Ela aceita uma mobilidade muito grande, ao contrário de umas outras que eu conheço por aí, né? A luminosidade dela, a resposta de luz é muito boa. Obviamente, como todo monitor, como toda a tela de computador, você tem que calibrá-la primeiro, né? Ou seja, ela vem com uma configuração de fábrica que pode não ser a sua que você usa. No meu caso, eu uso muito para da saída de material em gráfica, né? Então eu usei um calibrador, né, antes, né, para poder tirar um pouco da saturação, né, calibrar o contraste, as coisas todas. Feito isso, ela é impecável, tá? Em termos de contraste, em termos de cor, em termos de resposta, é maravilhosa, tá? A caneta também, cadê a caneta aqui? A caneta, ops. A caneta, né, ela tem uma pegada muito boa, é muito leve. Eu vou mostrar para vocês, né, ela funcionando no programa, que é o que importa. Mas ela é muito gostosa de pegar, não dá fadiga, ou seja, não é pesado como imaginei. Tem uma resposta muito boa. Aqui vai, por exemplo, um conselho, né, ou uma pequena dica para a Ruion, para ela começar a fabricar as pontas de feltro, né? Elas dão uma sensação de papel muito mais eficiente. É muito gostoso trabalhar com uma sensação de papel, né? Eu sei que vendem, né, alguns filmes, né, que são foscos e dão essa sensação de papel, mas seria uma boa se a própria Ruion fabricasse essas pontinhas, né? Tirando isso, o que mais que posso falar dela? Não tem muito o que falar em relação à instalação. Ela é muito fácil mesmo. Só tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um conselho para quem for pegar a 16, que é esse caso. A 16 ela só vem com um conector HDMI, né, pro vídeo, ou seja, se seu computador não tiver entrada HDMI, você vai ter que comprar um adaptador, né, dependendo qual for o seu tipo de conexão do seu computador, se é VGA, DVI, HDMI port, né? Mas nada que uma pecinha que você compra na Santa Efigênia, em qualquer lugar, você encontra, é bem baratinho, né? Vamos lá. Estou aqui então agora, né, dentro do computador, né? Eu tenho um Mac, no caso, né? Então todas as anotações, todas as informações, né, são dentro do sistema operacional do Mac, mas não vai mudar muito se você tiver um PC. Né? Tá aqui a Canvas 16 instalada, tá? A primeira coisa que eu sempre tive dúvidas era se a Ruion, né, se esses aparelhos tinham um bom gerenciamento de pressão, né? Por quê? Para mim é importante, né, uma boa gerenciamento de pressão, porque alguns pincéis do Photoshop precisam de mais pressão do que os outros. Por exemplo, os pincéis de óleo, os pincéis de pastel. Geralmente, quando você pega um produto que vem uma pressão default, né, uma pressão padrão, ela é muito macia e às vezes eu quero mais dureza,
mais intensidade para que a textura pareça melhor, ou que não saia tanta tinta ou tanto pigmento, entre aspas, né, que não existe, né? E aqui, né, no caso, né, da Ruion, quando você instala os drives, né, vem junto esse aplicativozinho aqui que serve de painel de controle, né? São 4 botões, né, basicamente 3 botões, né, que fazem todo o trabalho de configuração, não só da mesa, né, da tablet, como também da caneta. Bem simples, né, como todo aparelho devia ser, simples e eficiente. Tá? Isso é uma coisa muito legal. Aqui, né, só para ilustrar, essa aqui é a parte onde você configura seus botões no Press Keys, né? Ou seja, cada botãozinho você coloca uma macro, você pode colocar uma função, uma tecla, né? Para quem gosta de trabalhar com pintura digital, é bem legal, você pode customizar à vontade, né? Todas as teclas de ferramentas do Photoshop. O que é legal é que a resposta é imediata, não tem lag, né? Então, esses botõezinhos laterais são bem eficientes, são bem legais, né? Aqui, parte onde você trabalha a área de trabalho, né, da sua Ruion. Não tem muito segredo, geralmente quem tem uma reunião dessas aqui, não vai usar só uma parcela da área de trabalho, geralmente usa tudo. Mas se você trabalhar numa 22, possivelmente você vai achar que aquilo é muito grande e talvez você possa reservar uma parte do trabalho da tela, né, para trabalhar como tablet e outra parte como não, né, para ficar sem a resposta de pressão. E aqui, né, que é a resposta a todos os males, né? Aqui é onde se configura a caneta, né, em si, né? Ela só tem a caneta só tem 2 botões, né, na lateral, né, que você pode configurar à vontade como você quiser, né, então esses 2 botões são bem customizáveis. Eu coloco sempre a letra B e a letra E, porque são as ferramentas que eu mais uso no Photoshop, B de pincel e E de borracha, né, de qualquer forma, isso é seu gosto. E aqui, meus caras, aqui que tem essa parte aqui que é a resposta dos meus medos, né? Aqui é a configuração da pressão da caneta. Olha só, então ela tem mesmo, e não só tem, mas ela tem de uma maneira que eu não esperava. Eu achava que ela viria, como todos os aparelhos que eu conheço, as mais conheço, elas viriam numa escala do mais soft, do mais macio até mais hard, até mais duro, mas uma escala geralmente de 6 ou 7, né, etapas, né? 6, 7 níveis. Essa aqui não tem esses níveis bem determinados. É muito indeterminado e muito customizável, ou seja, olha só como você calcula ou configura a pressão da sua caneta. Assim como vem de tabelinha, como vem de caixa, é o default, é o padrão, né? Ela te dá uma resposta padrão de pressão que é isso. Opa! Se você arrasta a curva para cima, você deixa ela mais macia, tá vendo? Ela fica mais leve, com pouca pressão. E aqui é o contrário, que é isso que eu queria, menos pressão. Você tem que fazer mais força para você ter uma diferença de traço de espessura, tá? Vamos ver lá no Photoshop como que é, né? Ó, esse aqui é o default, é o traço padrão como ele vem. Estou usando uma pressão bem padrão. Padrão que eu quero dizer assim, é a pressão que eu uso, tá? Normalmente. Vou fazer ela mais macia. Você vê que ela não precisa de tanta pressão assim. Vou deixar ela mais ainda, ó. Então, agora revertendo no meio. E agora o que eu queria, mais pressão, mais durinha. Ó. Então isso que é legal. Tá? Você controla muito bem. Deixa eu fazer um teste aqui, porque ela não só calibra para baixo, mas para as laterais também. Eu não sei o que é, porque eu acabei de ver agora. Eu vou puxar a assado para baixo, que é mais pressão, e para a esquerda. O que acontece? Ah, ela tem um tilt, tá vendo? Aqui, não sei se dá para ver. Ela deixa o pincel mais ainda texturizado, tá? Grandes recursos. E deixa aqui para a direita, o que acontece? A pressão fica mais sutil ainda, não fica tanta pressão.
Legal, é uma ideia muito bacana, né? É uma surpresa, eu não esperava que ela tivesse essa capacidade de customizar tanto assim a pressão da caneta, ou seja, por isso que ela existe, né? Ou seja, por isso que esse recurso existe, porque quanto mais customizado, quanto mais preciso, melhor vai ser a performance, tanto para mim, né? Concordo que muitas coisas aqui nesse agora não são da caneta nem da tablet, né? Muitas das coisas que a gente tem que configurar aqui são do programa, do Photoshop, por exemplo, ou do Clip Paint, né? Não importa qual programa que você usa, né? No caso aqui do Photoshop, por exemplo, né? Para dar mais sensação, né? De textura, que nem aqui eu uso o Flow 55, porque o flow é a pressão, né? Se você coloca muita pressão, dá isso. Se você coloca menos pressão, vou baixar isso para 24, tá vendo? Ela fica mais texturizada. Então, as duas coisas juntas, junto com o controle da pressão da caneta, mais o controle da pressão do flow do Photoshop, aí você pode pegar todos os pincéis que você conhece e fazer um estrago, porque dá fazer muita diferença, os efeitos mudam muito, principalmente os novos brushes de Photoshop, né? Eles pedem muita sutileza, tá? Então a Ruion ela trabalha muito bem com isso, né? Alta customização, e eu estou bem impressionado e para o lado bom, né? Deixa eu só mostrar aqui então. Ok, então está respondendo. Deixa eu só para finalizar aqui mostrar um pincel mais texturizado, né? Como é que ficaria? Deixa eu ver, eu vou pegar um pincel aqui que eu uso para pintar. Esse aqui é um desenho já pronto, né? Só para a gente ver o efeito. Né? Então, legal porque ela está com a pressão ativada lá no máximo e aqui também. Então, uma pressão mínima, ele vai me gerar isso aqui, um ruído que é gostoso no caso dos pastéis, né? Muita pressão, né? Quase acolchapado, o que é óbvio, né? De novo, nada que eu estou falando aqui é óbvio, porque é o que a gente espera quando a gente trabalha com brush junto com equipamento bom, que ela consiga fazer todas essas coisas que eu estou falando, então não é surpresa. Tá? Mas você vê que a sutileza do traço, a sutileza da textura acontece aqui, né? Estou fazendo de forma bem rápida, só para mostrar aqui que a pintura realmente é um ato bem fluido, bem gostoso. Uma coisa que é maravilhosa é justamente isso. A caneta tem uma resposta imediata, não tem lag, não tem nenhum tipo de defasagem, tá? A resposta é muito rápida, como toda caneta deve ser, tá? Então a sensação de estar trabalhando com uma caneta real é 100%, tá? Não tem nenhuma diferença com as que eu já conheço, ou seja, ela é até mais leve, mais fluida. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu estou inclinando a caneta a 60 graus, né? Porque ela tem esse recurso do tilt, ela trabalha muito bem, né? Alguns pincéis de Photoshop elas são feitos especificamente para você trabalhar com tilt, né? Então assim, a caneta também responde muito bem a isso, né? Deixa eu pegar aqui um outro. E basicamente, como o meu tipo de trabalho é mais cartonizado, mais estilizado, eu preciso de umas respostas mais, como é que diria? Mais sutis, né? Como todo ilustrador, como todo artista de pintura digital, é nos detalhes, é na sutileza que a coisa pega, tá? Então, de qualquer forma, a performance do aparelho em si, ela me impressiona muito pela fidelidade e pela simplicidade, tá? Então, tá de parabéns. A Ruion, ela é um produto de uma relação custo-benefício extremamente alta, ou seja, né, não é um produto que custa os olhos da cara, né, pro que ela proporciona, e também é um investimento. Eu sempre falo para meus alunos, equipamento é investimento, tá? Se você for trabalhar com ela comercialmente, né, profissionalmente, você tem que imaginar que ela vai te dar um retorno, né, financeiro, né, ela vai se pagar em torno de 6 meses, um ano no máximo, né? Isso é importante pensar para você não ficar ponderando em outros fatores. Equipamento se paga em um determinado tempo, determinado X horas depois que você compra o aparelho, ou seja, no momento que você compra ela tem que começar a produzir, ela tem que começar a fazer trabalho, ela tem que começar a gerar rendimento, né?
E esse trabalho aqui, né, esse aparelho, né, ele vai trazer rendimentos com certeza, porque ele é extremamente profissional, não tem nada a desejar, não tem nenhum tipo de falha, pelo contrário, né, só tem benefício, né. Dá para trabalhar com ela fácil, fácil, profissionalmente falando. Ela vai conseguir pegar todos os níveis, tanto no nível cartoonizado como o meu, como de pintura digital mais elaborado, né, ou como traço, que é bem gostoso, ou seja, é uma ferramenta perfeita para desenhar, ok? Para vocês que são meus alunos, que estão perguntando para mim se ela vale a pena, eu digo sim, ela vale muito a pena mesmo, tá? Vale a pena ter um, porque realmente acho que vocês não vão se decepcionar, tá? Quem quiser saber mais sobre esse equipamento, né, vocês vão no site da Ruion no Brasil, é ruion.com.br, né? Lá tem mais produtos, mais informações, tá? Acessem lá para vocês saberem mais, tá? Até mais.